honra, toda a glória e todo o louvor. Meus queridos, eu cheguei aqui nesta noite com meu coração jubiloso ao Senhor, por estar diante da presença do nosso Deus e poder estar aqui com a igreja do Senhor, para que juntos possamos tributar a Ele o nosso louvor, o nosso culto. Estou feliz pela vida do pastor setorial, pastor Alberto Brito. Pastor Alberto Brito, irmãos, foi o meu pastor. Eu era muito pequeno, hoje eu tenho meus 25 anos de idade, ali em Vila Rio Branco, né? Deus abençoe, um prazer estar aqui, rever o Senhor. Pastor João Marcos, Deus abençoe o Senhor, obrigado pela recepção. Desde antes de chegar aqui, a recepção já tem sido muito calorosa. Que Deus abençoe a recepção da igreja. Meu amigo pastor Rubem, Deus abençoe a sua esposa, irmã Débora, a sua filha Ingrid, que Deus abençoe. Meus queridos irmãos, eu gostaria de deixar uma palavra breve aqui para a igreja, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Deus seja louvado também pela vida ali da minha esposa, uma serva de Deus, estava hospitalizada, mas o Senhor deu vitória e hoje está aqui, dando glória ao nome do Senhor. Atos, capítulo de número 12, versículo de número 5. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Meus queridos irmãos, a igreja primitiva, ela foi alvo de uma grande perseguição, a saber, a descida do Espírito Santo, citada em Atos capítulo de número 2, trouxe em Jerusalém um incômodo sobre aqueles que diziam ser do Senhor Jesus. E meus queridos, este sempre vai ser o alvo do mundo, tentar atingir a igreja do Senhor, porque a igreja, ela segue triunfante, a igreja é cheia do Espírito Santo. E meus queridos, Herodes, agora Agripa, que está reinando na Judeia, ele se levanta numa forte oposição contra a igreja do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele tira a vida de Tiago ao fio da espada. Talvez os judeus ficaram eufóricos com esta atitude, se alegraram em saber que a igreja já estava começando a perder um dos seus líderes. Mas o que os judeus não sabiam, que a morte de Tiago não era derrota, a morte de Tiago era uma vitória, porque até a morte para o crente é vitória, porque aquilo que o mundo diz que é derrota na sua vida, Deus diz que é vitória. Quando o mundo pensa que é maldição, diz Deus, é bênção. Quando o mundo diz, está chorando, vai parar, vai desistir, Deus diz a seu respeito, está apenas começando, eu garanto a vitória. O que para o mundo, irmãos, é vergonha, para o nosso Deus, continua sendo vitória. E meus irmãos, Pedro agora, ele é guardado na prisão, ele é preso, e eu já estou terminando esta palavra. Porém, queridos, a Bíblia vai nos dizer que Herodes Agripa, que veio sob orientação de Roma para exercer reinado na Judeia, era um déspota, um homem sem piedade, um homem sem nenhum sentimento de respeito ou de amor. Mas, queridos, nota-se algo. O nome dele é Herodes, na verdade Herodes é um título, Agripa é o seu nome, e Agripa significa aquele que é nascido durante a noite,
Agripa significa nascido durante a noite. Só que este que é da noite, ele começa a mexer com aqueles que nasceram da luz, com aqueles que nasceram do dia. Passaram-se mais de 2000 anos, e pastor Rubem, até hoje eu não vi as trevas prevalecer contra a luz. Aquele que é nascido contra a noite, se levantou para derrubar aqueles que eram do dia, aqueles a qual Jesus olhou nos seus olhos e disse: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Meus queridos, nós somos luz do Senhor aqui nesta terra, e o Senhor te chamou para desfazer as obras das trevas. Por onde você passar, diz o Senhor, o céu irá te acompanhar. Por onde você passar, pode alguém se levantar contra a sua vida, mas saiba, há um Deus que vai diante de ti. Foi lido aqui na leitura oficial: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Ele está contigo, você não tem o que temer, você não tem para que se assustar. Talvez perder a sua noite, descansa o seu coração, descansa o seu coração, o céu é por ti, filho de Deus. Oh glória, o céu é por ti, filha de Deus. Quem está com Deus, por mais que na visão de alguns está sozinho, mas saiba que você é maioria, porque certa vez um jovem temeu o exército inimigo, disse ao seu Senhor: nós iremos morrer, não tem como Israel sair vitorioso desta batalha, porque eles são muitos, o exército deles é muito numeroso, e nós estamos em poucos números. Mas o homem de Deus disse: Senhor, abre os olhos do moço. Oh glória! Senhor, abra os olhos de alguém aqui nesta noite, Pai, e revela aos teus filhos o exército do céu que acompanha. Praga alguma chegará à sua tenda. Você é comprado pelo sangue de Jesus, aleluia. Você não é minoria na sua casa, eu estou contigo, diz o Senhor. Você não é minoria no seu trabalho, na sua escola ou na faculdade. Tem um exército de anjos que estão ao seu redor para te guardar. Oh glória, se fosse pelo diabo, ninguém mais estaria aqui, ele já teria nos devorado, mas tem livramentos que nós nem sabemos, porque o Senhor está conosco. Rabai Ashurianamai, oh glória, aleluia. E meus queridos irmãos, a Bíblia continua a dizer que ele viu que isto agradou aos judeus, tirar a vida de Tiago. Agora ele toma a vida de Pedro. E meus irmãos, olhando para a palavra, chegando no capítulo de número 12, os capítulos anteriores vai nos mostrar que Pedro era o principal discípulo do Senhor, que estava em plena atividade do seu ministério. Pedro, no capítulo de número 2, é batizado com o Espírito Santo. No capítulo de número 3, o Senhor Jesus, pelas mãos de Pedro, cura um enfermo. A Bíblia vai dizer também, meus irmãos, que Pedro, ele já foi preso uma vez, liberto pelo livramento do Senhor. Pedro, no capítulo de número 10, ganha o primeiro gentio, a saber, Cornélio. E agora Herodes se levanta contra Pedro. Mas meus irmãos, por que tudo isto acontece? Porque aquele crente, aquele filho de Deus, quanto mais envolvido com a obra,
quanto mais envolvido com a presença de Deus, mais desafios, mais dificuldades e mais ataques do inimigo ele irá receber. Eu fico assustado, irmãos, quando tudo vai muito bem, mas quando nós nos aplicamos à oração, quando nós nos aplicamos ao jejum e à leitura da palavra, congregamos, obedecemos a visão do nosso pastor, parece que as coisas se tornam e ficam cada vez mais difíceis, mas é isso mesmo, é porque o diabo sabe que se você continuar assim, você vai dar muito trabalho para ele. O diabo sabe que você é uma potência nas mãos de Deus, uma arma, uma ferramenta à disposição do Altíssimo. Por isso Deus te trouxe aqui nesta noite, para renovar a sua alma, porque Deus sabe que tem sido travadas as suas guerras, Deus sabe que tem sido travadas as suas lutas diárias, coisas que às vezes alguém que está ao seu lado não sabe. O Senhor sabe que você se vestiu, colocou a melhor roupa e veio para cá, talvez na recepção abriu um sorriso, disse a paz do Senhor, mas só você e Ele sabe o que está acontecendo aí neste seu coração. Só Deus contempla e vê aquelas lutas que você enfrenta dentro da sua casa. Deus sabe as lágrimas que você verte sobre o seu travesseiro e não consegue dormir. Mas o Senhor é tão bondoso que você chegou aqui, mesmo talvez sem força, mas chegou aqui. Mesmo com tantas dificuldades e lutas, mas chegou aqui. E diz Deus, hoje é o dia da renovação para a sua alma. Hoje é o dia do bálsamo que vem do céu sobre a sua vida, porque você não para aqui, você não vai desistir não, ainda tem muita coisa para você passar, ainda tem muita coisa que você vai viver, então receba do céu hoje renovação para a sua alma, você não vai cair, você não vai parar, não vai desistir, porque o Senhor segura nas tuas mãos nesta noite e diz: anda um pouco mais, anda um pouco mais, anda um pouco mais. A estrada é longa, irmão, a estrada ainda é muito longa. Orabaia, Tereva, Soremai, aleluia. O Espírito do Senhor está sobre nós aqui. Diz Deus ao meu coração que está levantando os fracos. Calaia, Erastorai. Vem o fogo de Deus aqui ao nosso encontro hoje, para aquecer a sua alma. Daia súbia, oh glória. E meus irmãos, Lucas, ao escrever este texto, ele é bem enfático ao afirmar que aqueles dias que Pedro estava preso, eram os dias dos pães asmos, e nós sabemos que o dia dos pães asmos era uma celebração em Israel, instituída pelo próprio Deus, para que Israel, ano a ano, se lembrasse do livramento que Deus deu ao seu povo, quando ainda estava no Egito. O pão asmo, os irmãos sabem, é aquele pão sem fermento, que não fermentou, então é aquele pão ainda bem fino, aquele pão que não inchou. E meus irmãos, isto nos remete a lembrar que, quando o Senhor deu livramento para Israel, o livramento de Deus foi tão instantâneo, foi tão rápido,
que quando Deus tirou de mão forte Israel do Egito, não deu nem tempo para o pão fermentar. Antes que o pão fermentasse, o livramento já havia chegado. E o que Deus está dizendo para Pedro é: Pedro, você é um pão asmo aí nessa prisão. Antes que pensam, antes que tentam fazer algo a seu respeito, antes que alguém venha para tirar a sua vida, eu sou o seu livramento. Você é um pão asmo nas mãos de Deus. Não vai dar nem tempo de fermentar. O Senhor chega hoje com livramento do céu para a sua vida, para a sua família, para o seu saia, seja liberto, saia, receba o livramento de Deus. Só que Deus, irmãos, Ele tem uma forma de trabalhar que foge muitas das vezes da nossa compreensão. Porque nós poderíamos imaginar e pensar: Senhor, já que eu vou receber o livramento, vem no primeiro dia, porque eu já saio, já fica tudo bem. Só que, irmãos, a festa dos pães asmos duravam 7 dias, e durante este período de 7 dias, Herodes não podia tirar a vida de ninguém, por medo que houvesse entre o povo uma rebelião. Era época de festa, não de luto. Só que terminados os 7 dias, Herodes já havia programado: vamos tirar a vida de Pedro. Agora Deus não veio no primeiro dia, tampouco no segundo, Deus não veio no terceiro. Nós queremos que Ele venha no máximo no 4º dia. Araço vai. Mas quando parece que a morte solta o bafo dela na nossa face, parece que quando fica mais difícil e nós falamos: agora acabou, não tem mais jeito, é nesta hora que você irá contemplar do livramento, da resposta, da vitória que você tanto chorou. Só que enquanto, irmãos, Israel, o povo judeu, estava eufórico, dizendo a Herodes: Herodes, tira a vida de Pedro logo. Herodes, mata a Pedro. Havia um povo reunido na casa da irmã Maria, mãe de João. E enquanto os judeus gritavam: tira a vida de Pedro, tinha um povo humilde, com o joelho no chão, com a face no pó, dizendo: Deus, guarda Pedro, livra Pedro, protege Pedro. E os judeus gritando: mata logo, tira a vida dele. Mas do outro lado: Senhor, tem misericórdia do nosso irmão. Ah, irmãos, os judeus estavam dizendo ao rei deles, mas a igreja estava clamando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O irmão que deu a saudação, ele até disse que o diabo tem poder, Herodes tinha poder, mas o nosso Deus tem todo o poder. Herodes era Senhor, mas Ele é Senhor dos Senhores. Eu quero ver quem para o nosso Deus. E a oração foi subindo, e a oração foi subindo. Herodes, ele tinha soldados à sua disposição. Não foi Herodes que colocou as mãos em Pedro para o prender,
mas ele deu ordem para que os soldados assim o fizessem, porque havia o clamor do povo para que matassem a Pedro. Só que enquanto Herodes tem soldados, Deus tem anjos. E a ordem de Herodes é: soldados vão e prendem. A ordem do general é: anjo, desce e liberta. Ah, eu quero ver. Mãe. Eu quero ver quem é mais forte. Só que, irmãos, nós lendo, nós sabemos que veio o livramento, mas Pedro não sabia. Eu imagino Pedro, até imaginando, porque Pedro era crente, batizado com o Espírito Santo, e ele deveria até imaginar: olha, se o Senhor quiser me dar o livramento aqui nesta prisão, para trás e de trás não tem como ser, porque a parede da prisão, na frente está uma cela, e eu estou amarrado pelo braço direito a um soldado, e o outro braço está amarrado a outro soldado. Havia 16 soldados vigiando Pedro. Qual foi o crime de Pedro? Por que Pedro era tão perigoso? Para 16 soldados está guardando um homem que não defraudou ninguém, que não ofendeu ninguém, apenas pregou a palavra do Senhor e foi obediente ao seu evangelho. É que o diabo sabe, irmão, que com crente ele não pode brincar. Eu vou dizer isso novamente: com crente ele não pode brincar. Para o lado não dava para ir, para o outro lado também não dava para ir, de frente não tinha como sair, de trás tampouco. Aí a Bíblia vai dizer que enquanto ele estava dormindo, veio um anjo sobre Pedro. Para frente não vinha, do lado também não, mas veio de cima o livramento de Pedro. Maia. Eu sei que você já tentou ir para a direita, eu sei que você já tentou ir para a esquerda, até olhou para trás, mas olha hoje para cima, olha nesta noite para cima, porque o que você precisa não está na horizontal, porque não vai vir da mão de homem, vai vir de cima, vai vir de cima. Por isto, nesta noite, erga sua cabeça, não olhe para o lado, nem para o outro, nem para trás, tampouco para baixo, olha para cima e contempla o Senhor vindo ao teu encontro. O anjo desce na cadeia, o anjo desce na prisão, aonde for necessário, Deus irá ao teu encontro. Aqui não tem como o Senhor chegar, aqui não tem como o Senhor me visitar, mas Ele desce. O crente pode estar na prisão, pode estar preso, sofrendo, mas uma hora Ele desce. E queridos, ao descer, os soldados dormem, eles caem no profundo sono. Pedro está dormindo, e nós já ouvimos bastante a respeito disso, de como pode um homem ter uma tranquilidade, a tal ponto de, um dia antes da sua morte, dormir
um dia antes de passar pela espada, talvez, ele está dormindo. E alguém pode dizer: mas ele estava dormindo? É fácil, é servo do Senhor. Mas irmão, às vezes nós perdemos o sono por um boleto que vai vencer na segunda-feira. Não conseguimos dormir por coisas tão pequenas. Agora, por que Pedro dormiu? A resposta, irmãos, está na Bíblia. João capítulo de número 21, quando o Senhor Jesus está na praia, e ele faz o questionamento a Pedro 3 vezes, se Pedro ama. O Senhor complementa dizendo: Pedro, quando tu eras moço, você ia e fazia o que bem queria, mas quando você estiver velho, quando você for velho, não será assim. Você será levado para onde não quer ir. Só que, irmãos, o Senhor disse: quando você for velho. Pedro tinha cerca de 40 anos, idade de um jovem nos tempos bíblicos. Pedro podia dizer: eu ainda não sou velho, eu ainda não sou ancião. A palavra dele ainda está de pé. A palavra dele ainda está de pé, porque ele disse que eu vou envelhecer. Se ele disse, ele vai cumprir. Pedro dormiu. Então descansa o seu coração, porque sobre a sua cabeça repousa uma palavra de Deus. E pode se levantar demônio do inferno, pode se levantar os homens para te fazer parar, mas a palavra de Deus permanece de pé sobre a sua vida. Não perca o seu sono, não seja ansioso, descansa o seu coração, porque eu disse, eu me responsabilizo. A palavra dele diz que ele não é filho do homem para mentir, tampouco filho do homem para que se arrepender. Se ele disse, ele cumpre, ele cumpre, ele cumpre. Então não desespera o seu coração, crê somente. Crê somente, irmão. Leu apenas uma palavra, e diz Deus ao meu coração: eu já liberei esta palavra ao coração da minha igreja, eu já liberei a palavra ao coração da igreja. Descansa, porque eu vou te dar o livramento. Que Deus abençoe, irmãos, que Deus abençoe, amém.